As últimas notícias do Fluminense a partir de agora, na tarde desta quinta-feira, aqui no canal do Lessa. Estou chegando com informações importantes, então fique até o final deste vídeo, porque vamos falar principalmente de John Arias, que acho que dá para dizer que é uma novela nessa saída do Arias, essa possível saída do Arias, porque já há muito tempo a gente fala disso, né? Na verdade, desde o meio do ano, com mais intensidade. Propostas foram recusadas, mas as janelas do futebol europeu, algumas ainda estão abertas. E a gente fica nessa apreensão. Hoje, uma outra oferta, uma outra proposta foi negada pelo Fluminense. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês a partir de agora. Vamos falar também de uma possível contratação para o meio de campo. O Fluminense está reavaliando após perder por um tempo o Ganso e também o Renato Augusto e o jogador chileno que está no futebol peruano. Hoje surgiu a possibilidade de contratação. Eu vou esclarecer para vocês aqui se tem negócio ou não nessa parada. Então, se você puder já chegar deixando o seu like aqui, se inscrevendo no canal, é muito importante, conto muito com a ajuda de vocês, é fundamental, primordial, por sinal. Isso faz com que o YouTube possa impulsionar aqui os conteúdos do canal do Lessa para chegar para mais e mais tricolores e, consequentemente, eles vão chegar aqui e fazer como vocês já fizeram, né? Se inscrever. Se você não se inscreveu, ative as notificações também, porque dessa forma você não perde nada e fica por dentro de tudo que está acontecendo no Flusão. Vou começar já sobre essa situação do John Arias. Hoje chegou uma notícia do futebol holandês, da imprensa holandesa, né, na verdade, colocando John Arias como possível alvo do Feyenoord, lá da Holanda. Um time que disputa a Liga dos Campeões. É uma das principais, uma das grandes equipes lá do futebol holandês. E isso aí já gerou uma apreensão gigantesca em todos, por quê? O mercado holandês para o Arias seria um mercado muito mais interessante, com o mercado turco, com o mercado grego. É um campeonato que tem uma certa visibilidade, né, que faz muitas transferências para clubes mais importantes lá na Europa. E poderia realizar o sonho do Arias de disputar uma Liga dos Campeões. Então isso já ligou o sinal de alerta ali. Desde cedo eu vinha tentando apurar isso e não recebia resposta. Eu falei, bom, isso para mim não é um bom sinal. Se ninguém está falando nada é porque provavelmente alguma coisa está acontecendo. Mas agora à tarde, finalmente, eu consegui apurar que o Fluminense recusou uma proposta que foi feita pelo Feyenoord. De fato, houve uma oferta, o Fluminense recusou porque considerou muito baixa, assim como a do Olympiacos da Grécia. Aliás, todas as propostas que chegaram até agora para John Arias foram consideradas muito abaixo do Fluminense, abaixo, inclusive, daquilo que os clubes, as partes, né, o staff do Arias e a diretoria do Fluminense, que eles combinaram lá do meio do ano, o acordo que fizeram para uma liberação agora após o término da temporada 2024, que não aconteceu. Mas o Fluminense exige um valor mínimo para que o negócio possa ocorrer, provavelmente aí em torno de 10 milhões de euros. E aí o Fluminense ficaria com 70% dessa fatia, o restante seria do Patriotas lá da Colômbia. Acontece que essa oferta ainda não chegou. A melhor proposta dentre essas seria a do Zenit da Rússia, que na época topou emprestar o Claudinho para o Fluminense por um ano, pagando metade do salário, e ia pagar-lhe mais ou menos 8, 9 milhões de euros pelo Arias. O negócio sairia mais ou menos aí. Mas o Arias, mais uma vez, não topou ir para a Rússia de jeito nenhum. Então a gente está diante de um cenário, inclusive hoje quando sai essa notícia do Feyenoord, e ontem teve aquela declaração do Arias que eu trouxe aqui para vocês, eu falei, cara, agora aquela declaração para mim passou a ter um gostinho de despedida absurdo. E em relação ao futuro, o que o clube espera? O Fluminense ainda espera outras propostas pelo Arias. Do Feyenoord, provavelmente não. Pelo que a diretoria sentiu, não deve chegar outra proposta, mas a janela está aberta até terça que vem, dia 4 de fevereiro. A janela do futebol grego, ela fecha já amanhã, 31 de janeiro. Então, eu acho que é quase impossível, né? O Olympiacos fazer uma nova proposta, acertar tudo e levar o Arias. Eu cheguei a falar nas redes sociais, vou até corrigir depois, que o Fluminense ainda espera uma nova oferta do Olympiacos. Mas, na verdade, o que o Fluminense espera são outras propostas que podem chegar nesta janela lá do futebol europeu, que a gente sabe que é uma janela de valor mais baixo. Então, essa venda não está sacramentada, mas, assim, sendo bem sincero para vocês, pelo que eu ouvi, da forma como eu ouvi, eu acho que o Fluminense sabe que deve chegar algo maior e aí provavelmente vai liberar o jogador. Essa é a sensação que eu tive, isso não é uma informação,
mas tem uma lógica, obviamente, dentro disso. E se realmente isso acontecer, aí a gente vai estar enrascado. Porque se tá difícil com o Ares, vocês imaginem sem John Ares. No entanto, é uma coisa que a gente já sabia que iria acontecer e que a diretoria do Fluminense já sabia que iria acontecer. É óbvio que é difícil pra caramba substituir John Ares à altura ou algo próximo a isso, mas o que não teve foi falta de tempo para se planejar para uma saída do Ares. E se o Fluminense não for no mercado e trazer um jogador de peso pro lugar dele, a gente vai estar bastante lá ferrado, para dizer o mínimo. Enfim, principalmente pelo que a gente tem visto aí no início da temporada. Então vamos aguardar os novos capítulos dessa história para ver se vai chegar mais uma coisa ou não. E, enfim, chegando a gente vai trazer aqui para vocês como sempre. Por enquanto, todas essas propostas foram recusadas, beleza? Pessoal, é o seguinte, surgiu hoje uma especulação dizendo que o Fluminense tinha feito uma proposta pelo jogador, para um jogador chileno que está no futebol peruano, o Rodrigo Urenha, que joga no Universitário. Vou colocar aqui para vocês na tela, o Netflix fez essa matéria aqui falando sobre o Rodrigo Urenha. Segundo a imprensa lá, esse jornalista, o Carlos Alberto Navarro, não é o Magno Navarro, não. O Navarro bom é o daqui. Esse é o Carlos Alberto Navarro. Se fosse o Navarro bom mesmo, que é o que tem aqui, Magno Navarro, teria acertado aí a notícia. Mas enfim, ele informou lá que o Fluminense queria contratar esse volante de 31 anos, mais experiente, por $600 mil, 3 milhões e meio de reais. É uma posição que o Fluminense vem procurando jogador, a gente sabe disso. E o Fluminense já foi contratar Kevin Serna, Inácio e Freitas no futebol peruano. Então a gente foi atrás, mas no momento o Fluminense não negocia com esse atleta, tá? No momento não faz parte dos planos, mas para ter saído isso lá, provavelmente o Fluminense deu uma assuntada, foi lá ver qual é, né? Foi buscar informações sobre o jogador, que é aquilo que o scout faz, provavelmente, né? Para isso ter saído por lá. Mas no momento, a informação que eu tenho é que esse jogador não vem, ou pelo menos por enquanto, não faz parte dos planos e o Fluminense segue no mercado buscando um atleta para essa função. E aí que a gente entra no outro assunto aqui deste vídeo. É a possibilidade de trazer reforços. Ontem, Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva. Vou deixar só esse trecho aqui. Então, continuamos trabalhando o tempo inteiro. Hoje estava na concentração, olhando os jogadores. Tá? É um processo longo, difícil, cuidadoso, porque os jogadores que chegam nessa hora não podem ser discutíveis, tem que ser jogadores que chegam para nível de titularidade. Não é fácil você achar esses jogadores para essas posições mais difíceis ainda, porque são raros. E quando achamos, eles são extremamente caros. Então tem que achar esse equilíbrio entre tudo isso, trabalhar todo dia para fazer aquilo que precisamos fazer. Continuamos assim, trabalhamos as férias todos os dias, né? E eu acho que vamos continuar dessa forma, porque prefiro que seja assim. Trabalhar bastante agora para encontrar soluções, para depois podermos ter na equipe jogadores que façam a diferença em momentos importantes como serão os jogos que teremos aí grandes pela frente. Pois bem, ele confessou que antes do jogo ele estava na concentração observando os jogadores, né? Que certamente o scout separou ali. Então vários atletas que estão sendo apresentados à comissão técnica, à diretoria, e que podem chegar. Então o Fluminense está no mercado de fato. O Fluminense não saiu do mercado. Duas posições, fato, que estava procurando. Um volante, primeiro volante mais experiente, e um atacante. Seria o Rony, não veio. E agora, o GE informou mais cedo que os amigos lá, Marcelo Neves, de Papéis e Gustavo Garcia, que o Fluminense está estudando a possibilidade de trazer também um meia após o problema de saúde do Ganso e a lesão que o Renato Augusto sofreu. Por característica, só tem o Isaac nessa função. E o Lima faz um quebra-galho ali, e o Ares também poderia atuar por ali, mas tem essa situação dele poder sair a qualquer momento. Eu estou aqui falando para vocês já há muito tempo que um meia, para mim, era também prioridade para chegar.
Um jogador que tivesse condições de ser uma opção, uma boa opção para o setor. Então, acho que não é nem uma questão de avaliar. É uma questão, na minha visão, de necessidade. Pelo menos o Fluminense se abriu para isso e agora deve estar mapeando jogadores para esse setor também. E certamente, talvez já até negociando. Já deve ter feito algumas sondagens. Só a gente ainda não ficou sabendo. Então, para mim, isso é fundamental, é muito importante. A gente não sabe quanto tempo ainda o Paulo Henrique Ganso vai demorar para voltar. O Renato Augusto também vai demorar um pouco. O Isaac é muito jovem, tem um nível físico muito abaixo ainda, né? Normal, natural para um garoto ainda de 17 anos. E o Lima, a gente sabe que o Lima não é o jogador para essa função. Não é. Né? Ele quebra um galho, ele ajuda, mas não é. E tem essa indefinição de John Ares. Então não tem jeito. O Fluminense vai ter que ir atrás de um jogador, vai ter que buscar um atleta para suprir essa carência, para o time não perder ainda mais força. Para mim é claro e evidente a necessidade de trazer um jogador para esse setor. Vamos ver se a diretoria vai conseguir, se vai ter sucesso nesse sentido ou não. Beleza, pessoal? Qualquer nova informação, outra notícia, qualquer atualização, eu volto aqui como sempre. Por favor, se puder, esqueça do like não, se inscrever aqui no canal também é muito importante. Tamo junto, valeu!